e de muita unção. Pense um pouquinho aonde você estaria se Jesus não estivesse na sua vida, se Jesus não estivesse no seu coração. Você ainda que não conhece, não tem uma experiência profunda com o Senhor, abre o teu coração para Jesus, fala: Senhor, venha entrar no meu coração, venha transformar a minha vida. Se existe alguém que pode mudar a nossa história, esse alguém é Jesus de Nazaré. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o alvo supremo de todas as coisas. Ele é o centro de todo o universo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Nós vamos ler hoje juntos a palavra de Deus no Salmo de número 12, né? Nós estamos numa série de vídeos chamado Lições dos Salmos. E nós estamos aprendendo lições valiosas sobre cada salmo da Bíblia Sagrada. Estamos no Salmo de número 12. Se você quiser assistir os demais vídeos que nós já publicamos, já descrevemos, já falamos, você pode entrar no nosso YouTube, youtube.com/prgiovanni. Lá você tem todos os demais salmos com essas lições, com esses princípios valiosos para a nossa vida cristã. Salmo de número 12. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar cada uma das pessoas que estão nos assistindo agora, ao vivo, e aquelas que de alguma maneira ainda vão assistir depois, através, ó Deus, desse vídeo postado no Facebook. Pai, nós te agradecemos por essas ferramentas valiosas que visam, ó Deus, edificar e abençoar a vida das pessoas. Nós estamos aqui para sermos instrumentos nas tuas mãos, para abençoarmos aqueles que ali estão nos ouvindo. Pai, que essa mensagem chegue no mais profundo dos corações, transformando as vidas, restaurando famílias, ó Deus, elevando os corações ao teu coração. Que cada alma seja sarada, que cada vida seja transformada pelo teu poder. Ó Deus, atende cada um nas suas dificuldades, nas suas lutas, nos seus problemas. Atende o clamor dos aflitos, Pai, traz uma resposta, uma solução, Pai, para cada coração que te anseia, que necessita, Pai. O Senhor é abrigo, o Senhor é refúgio com aqueles, ó Deus, que precisam de algo da parte do Senhor. Atende cada clamor, ministra em cada coração, liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos. Mas também fala conosco através da tua palavra, porque a tua palavra nos transforma, a tua palavra nos renova, a tua palavra, ó Deus, é bênção na nossa vida e no nosso coração. Que a tua presença seja perceptível através desse vídeo, ó Deus, tocando as vidas, manifestando a tua graça e a tua glória, gerando as mudanças necessárias que estejam alinhadas com o teu coração, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, para o louvor e glória do teu nome. Amém, amém e amém. Glória a Deus, nós vemos algumas vidas já online aqui conosco. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você. Salmo de número 12. Preste atenção no que a palavra de Deus nos ensina. O salmista, aqui Davi, escreve esse lindo salmo ao mestre do canto, ou seja, era um cântico para instrumentos de 8 cordas. A maioria dos salmos são cânticos ou então são orações. A maioria deles eram cânticos que eram escritos e entregues aos músicos para que fossem cantados no templo do Senhor, Aqui no caso, na época de Davi, no tabernáculo do Senhor. Logo em seguida, a partir de Salomão, já no templo do Senhor, esses cânticos eram cantados. Esse salmo foi escrito por um instrumento de 8 cordas, Provavelmente uma espécie de viola, lira naquela época que tinha, e esse salmo era transformado então num cântico diante do Senhor. Mas olha que lições valiosas nós podemos extrair desse lindo salmo, o salmo de número 12. A Bíblia Sagrada diz: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem: com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras,
prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Vileza aqui no sentido de maldade, né? Orgulho, altivez, é exaltada entre os homens. Infelizmente, nós vivemos também nessa geração, uma geração perversa, uma geração infiel, uma geração que tem desprezado a palavra de Deus e as coisas do Senhor. Qual é o tema que nós colocamos nessa breve meditação, nesse devocional no dia de hoje? Tem uma palavra que aparece várias vezes nesse salmo, que é segurança. Então, esse é o centro desse salmo, a nossa segurança no Senhor. Então, eu intitulei esse salmo Segurança no Senhor. Da onde vem a nossa segurança? Quem é o nosso refúgio? Quem é o nosso abrigo? Quem é que realmente nós podemos confiar em meio a uma geração perversa, corrupta, infiel, né, descabida nos dias atuais? Em quem nós podemos confiar de verdade? Em quem o nosso coração verdadeiramente pode estar seguro? E a Bíblia Sagrada nos ensina que é no Senhor. Então, a primeira lição que nós aprendemos do Salmo 12 é que o clamor aqui do salmista é que o Senhor nos salve dos infiéis. Que o Senhor nos salve dos infiéis. Aqui o salmista está à procura de homens e mulheres piedosos. Piedade aqui não é só no sentido de misericórdia, de amor, né? Mas no sentido de Deus está procurando homens e mulheres consagrados, homens e mulheres leais a eles, homens e mulheres que realmente levem Deus a sério, que obedeçam a palavra de Deus, que vivam uma vida de fé confiante naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, que confiam nas promessas do Senhor na Bíblia Sagrada. Então o salmista está falando: Senhor, aonde estão os piedosos? Porque o que eu vejo é apenas perversidade, o que eu vejo é apenas uma geração infiel. E aqui o salmista diz que o Senhor me salve, né, dos infiéis. É a primeira lição que nós aprendemos. Por quê? Porque infelizmente, como era na época de Davi, hoje muito mais a fidelidade está escassa. Os leais estão escassos, né? As pessoas que sejam fiéis ao Senhor, e não só ao Senhor, querida, a nossa fidelidade também tem que ser diante das pessoas. Temos que ser amigos leais, amigos fiéis, temos que ser fiéis aos nossos familiares, temos que ser fiéis nas nossas alianças, nos nossos compromissos, nos nossos relacionamentos. A fidelidade está escassa nos dias de hoje, mas nós seremos piedosos, nós seremos consagrados, nós iremos viver o padrão da Bíblia Sagrada, que é a fidelidade. Infelizmente, hoje também, como era na época de Davi, a desconfiança impera sobre os homens. É interessante isso. Hoje, infelizmente, a desconfiança impera nos relacionamentos. Todo mundo desconfia de todo mundo, por causa dessa corrupção humana, por causa dessa natureza pecaminosa predominante nos corações. Como é difícil encontrar uma pessoa leal, como é difícil encontrar uma pessoa fiel, como é difícil encontrar alguém com credibilidade na igreja, credibilidade nos seus relacionamentos, credibilidade na sociedade. Está raro pessoas assim, está escasso, é como ouro, né? Difícil de se achar, mas Deus está à procura dos fiéis. Deus trabalha com os fiéis, Deus trabalha com os leais. Hoje, infelizmente, há muitos mentirosos, né? O salmista fala sobre a língua mentirosa. E tem muita gente que trata a mentira como algo banal, como algo corriqueiro na sua vida, querido. A língua mentirosa, os mentirosos não herdarão o reino dos céus. A Bíblia fala, lá em João, que o pai da mentira é Satanás. Então, quem vive mentindo, quem usa a mentira como artifício para se safar, para se dar bem, para enganar os outros, lembre-se, quem é o pai da mentira? Satanás. Se você vive mentindo, você é filho do inimigo das nossas almas, infelizmente, porque a mentira é algo satânico, é algo trevoso. A mentira tem perna curta.
A verdade uma hora vai prevalecer, ela vai vir à tona, Deus vai fazer questão de que a verdade prevaleça. Então aquilo que está escondido na sua vida, se você tem lesado alguém, enganado, tem sido infiel, tem tido uma língua mentirosa, mude de vida, restaure esse aspecto na sua vida e no seu coração, porque os mentirosos não herdarão o reino dos céus. A Bíblia diz, os que tais coisas praticam, não herdarão o reino dos céus. Lá no final de Apocalipse, também numa lista de pecados, a Bíblia fala dos mentirosos como aqueles que serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Hoje nós vemos muitos bajuladores, né? Pessoas ali, o que a gente chama comumente de puxadores de saco. Toma cuidado, querido, quando vier algum bajulador, quando vier alguém puxando teu saco, quando vier alguém no sentido de te bajular. Geralmente esse tipo de pessoa que gosta de bajulação, que gosta, né, de encher a sua bola, de inflar o seu eu, geralmente essas pessoas, como diz o salmista, eles vêm com motivações obscuras, com segundas intenções. Eles tentam se aproximar, mas o coração deles tem segundas intenções, para tirar algo de você, para te lesar em algo, para te enganar com alguma coisa. Tome cuidado com os bajuladores, é o que nos ensina esse salmo. Tome cuidado também com aquele que tem uma língua arrogante, aquela pessoa que é soberba, altiva, orgulhoso, aquela pessoa que se acha, aquela pessoa que tem um ego inflamado, né? um eu absoluto, como já diziam os filósofos, né? O Hegel, um filósofo alemão, ele diz que tem pessoas que são tão, quebram tanto as leis, as regras, ferem as pessoas, desrespeitam a sociedade, de tal maneira, diz Hegel, que se tornam egos absolutos. Ou seja, o seu eu está entronizado e os outros que se lasquem. Ou seja, são línguas arrogantes, são corações altivos, são corações soberbos, que desprezam a Deus, conforme diz o salmista do versículo 1 ao versículo 4. Todo arrogante despreza a Deus. Todo arrogante se acha tão bom que não precisa de Deus. Todo arrogante fere os seus relacionamentos, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de arrogância, de orgulho, de soberba, de altivez, você sempre vai estar pisando nos outros, manipulando os outros, ferindo os outros, arrebentando os outros, machucando os outros, porque você vai se achar o bonzão, você vai se achar que você é o perfeito, que você merece tudo, que os outros se lasquem. Então tome cuidado com aquele que tem língua arrogante. Tome cuidado com aquele que despreza a Deus, porque aquele que despreza a Deus não teme a Deus. Aquele que não acredita em Deus não vive debaixo de uma lei moral divina. Quando você destrói a ideia de Deus no seu coração, o que acontece? Se não há Deus, não existe lei moral divina, não existe princípios e valores imutáveis, absolutos, contidos na palavra de Deus. Então eu posso fazer o que eu quiser, na verdade o Deus sou eu. Quando Deus é destruído dentro do meu coração, quando alguém despreza a Deus, não acredita em Deus, ela quer viver a vida do seu jeito. Ela não quer se submeter às leis universais, às leis absolutas do nosso Deus contidas na palavra de Deus. Então tome cuidado com a língua arrogante, com aqueles que se aproximam com motivações obscuras, com os bajuladores, com os mentirosos, que são filhos do pai da mentira, Satanás. Tome cuidado, tenha discernimento nos seus relacionamentos, nas suas amizades. Tome cuidado com relações tóxicas. Que o Senhor nos salve dos infiéis. É a primeira lição que nós aprendemos nesse lindo salmo, o salmo de número 12. Qual é a segunda lição que nós vamos aprender hoje? Vai do versículo 5 até o final desse lindo salmo. Nós aprendemos a segunda lição que eu quero te ensinar no dia de hoje. Que sejamos fiéis ao Senhor e à sua causa. Eu vou repetir. Segunda lição que nós aprendemos nesse salmo é que sejamos fiéis ao Senhor e à sua causa. Ao mesmo tempo que o primeiro ponto nos ensina que o Senhor nos salve dos infiéis, que nós não sejamos os desleais, os infiéis ao Senhor e às pessoas, a segunda lição nos ensina que sejamos fiéis ao Senhor e à sua causa, a partir do versículo 5. A Bíblia coloca que Deus se levanta para proteger os pobres e os oprimidos.
que nós não sejamos aqueles que oprimem os pobres, aqueles que produzem injustiça na vida de outras pessoas. Esses são os infiéis, esses são os desleais, esses são aqueles que têm língua arrogante e desprezam a Deus. E lembre-se, quando você oprime o pobre, quando você produz injustiça contra outros, quando você puxa o tapete de outros, quando você avacalha com outros, quando você de alguma maneira prejudica os outros, Deus se levanta para defender aquele que é oprimido, aquele que é pobre, aquele que de alguma maneira sofreu alguma injustiça. A Bíblia diz, Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Quem é que aflige o pobre? Quem é que produz injustiça? É o soberbo. Deus resiste, Deus não basta, Deus bate de frente com aquele que é arrogante, com aquele que é soberbo, com aquele que é altivo. Então, que nós estejamos na causa de Deus, nós estejamos do lado do pobre, do lado do injustiçado, do lado do oprimido, e não com os poderosos dessa terra. Que tenhamos um coração misericordioso, um coração justo, um coração piedoso, um coração generoso com aqueles que sofrem. E hoje nós estamos vivendo um tempo mais do que nunca, onde muitos estão sofrendo, onde muitas famílias estão padecendo, em meio a essa pandemia, em meio a toda essa situação, precisamos exercer um coração misericordioso, um coração generoso. Que a nossa confiança, que a nossa segurança esteja em Deus, é outra coisa que nós aprendemos nesse lindo salmo. Por isso o título que eu dei a esse salmo, segurança é no Senhor. Segurança é no Senhor. Olha o que diz a Bíblia, eu lhes darei a segurança, diz o Senhor. Se você quer ter um coração seguro, se você quer ter uma família segura, se você quer ter os seus negócios em segurança, coloque Deus em primeiro lugar. Eu lhe serei a segurança, diz o Senhor. É nele que o nosso coração tem que estar confiante. Quando confiamos em nós mesmos, no nosso braço forte, nós estamos perdidos. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte. Ou seja, a Bíblia não está dizendo que nós não podemos confiar em pessoas. A Bíblia está dizendo que nós não podemos confiar no nosso braço forte, no nosso patrimônio, nas nossas riquezas, na nossa conta bancária gorda. Não. Nós temos que confiar no Senhor. É o Senhor quem é a nossa esperança. Eu lhes darei a segurança, diz o Senhor. Que a nossa alma esteja ancorada na rocha eterna, que é Jesus de Nazaré. Que a sua alma, o seu coração esteja ancorado como uma âncora segura, como diz lá em Hebreus. Que a nossa alma esteja como uma âncora segura na rocha eterna da nossa salvação, que é Jesus de Nazaré. Que possamos apreciar também, que possamos nos deleitar todas as manhãs na pureza da palavra de Deus. O salmista fala sobre isso, que a palavra de Deus é pura. Que possamos nos deleitar nessa... A palavra de Deus é comparada a uma água, né? Quem já foi aqui no meio de um mato, lá andando pela floresta, de repente encontra uma fonte de água límpida, transparente, onde você se agacha, coloca a sua mãozinha e bebe aquela água gostosa. Geralmente, né, as águas de mina, dessas fontes, no meio das matas, é uma água transparente, límpida e geladinha, gostosa, saborosa. Assim tem que ser a palavra de Deus. Nós temos que apreciá-la. Nós temos que nos deleitar nela. Bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. É como uma árvore frondosa plantada junto aos ribeiros da água, diz a Bíblia Sagrada no Salmo 1. Né? Que dá o seu fruto ao seu tempo, cujas folhas não murcham, e tudo o que ele fizer prosperará. Meu irmão, se você se deleitar na palavra, na pureza da palavra de Deus, olha o que eu estou pregando, foi o que Deus me deu agora, nessa manhã, peguei, fiz as minhas anotaçõezinhas e estou trazendo aqui para você, a palavra pura do Senhor. Você pode ver, tudo que eu estou falando está aí no Salmo 12, não é coisa da minha cabeça, não é coisa que eu inventei, é a pureza da palavra de Deus, essa água límpida, que sai de uma fonte eterna, que é o Senhor, que possamos apreciar e deleitar na pureza da palavra de Deus. É ela que nos alimenta, é ela que mata a nossa sede, a sede da nossa alma. Só Deus também pode nos refinar. O salmista fala de sermos refinados como o ouro 7 vezes. O número 7 é quem? É Deus.
é o número de Deus. Quem é que nos refina? É Deus. Como? Através do Espírito Santo. Então, que possamos ser refinados por Deus, como o ourives refina o ouro. E quando passa o ouro, né, a pedra ali do ouro, pelo fogo, todas as impurezas são separadas e fica apenas o ouro puríssimo, que brilha, cintilante. Se você quer brilhar para Deus, se você quer realmente exalar o perfume de Cristo, que você deixe que o fogo do Espírito Santo queime o seu coração, tire do seu coração, da sua alma, da sua vida, todas as impurezas, tudo aquilo que te atrapalha de caminhar com Deus, tudo aquilo que de alguma maneira estorva o teu caminhar com Deus, que possamos ser refinados 7 vezes, se necessário for, pelo fogo do Espírito Santo de Deus, como diz o salmista. Só Deus pode nos proteger dos infiéis, dos desleais, dos homens maus. Só Deus. Lembre-se como começa esse salmo. Salva-nos, ó Deus, dos infiéis, dos desleais. A nossa sociedade exalta a corrupção. A nossa sociedade exalta a infidelidade. Olha essas novelas. Só ensina a coisa errada, só ensina e despreza a família, só ensina aquilo que é contrário aos valores cristãos. A nossa sociedade exalta a soberba, a altivez, a arrogância, a corrupção, a infidelidade, o se dar bem. O importante é ser feliz, mesmo que arrebente com os outros, que arrebente com a sua ética, a sua moral, a sua consciência. É isso que exalta a nossa sociedade corrupta, a geração perversa dos dias de hoje. Os altivos estão em toda parte, termina o salmista, mas nós seremos humildes diante do nosso Deus. Que tenhamos um coração quebrantado, que possamos ir para a cruz todos os dias, morrer para o nosso eu, que não tenhamos um ego inflamado, nem um eu absoluto, mas que a cruz de Cristo cause um efeito no nosso coração, matando, quebrantando, moendo o nosso eu. Que o moinho de Deus seja extraordinário na nossa vida e que a farinha saia fina, para que dessa farinha fina, que é a nossa vida, passada pelo moinho de Deus, possa se transformar num pão que vai alimentar outras pessoas, através daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Quebrantamento, morte do eu, cruz, humildade, é o que diz a palavra de Deus. Não é à toa que Jesus fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito. Mansidão não é ser besta, mansidão não é ser trouxa, não é isso. Mansidão é saber se posicionar em Deus. Assim como Moisés era manso e humilde e se posicionava em Deus quando alguém se levantava contra ele, quando alguém o afrontava, quando alguém ou os povos e as nações tentavam ir contra Israel, o que Moisés fazia? Ele se posicionava no Senhor. Jesus era a mesma maneira, muito maior, é claro. Jesus era manso e humilde. Humilde significa quebrantado, que reconhece que é pequeno e que Deus é grande, que nós não somos nada sem Deus e que Deus é tudo para nós. Isso é humildade. E a humildade se revela pelo nosso falar, pela maneira como nós agimos, pela maneira como nós pensamos acerca de nós mesmos e acerca das outras pessoas. Nós temos que aprender dele, de Jesus, o que é mansidão, posicionar-se em Deus, e o que é humildade, quebrantamento diante do Senhor. Lembra o que Jesus falou também lá em Mateus 5. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você só vai adentrar no reino de Deus, no reino dos céus, se você reconhecer a sua pobreza espiritual, a sua vulnerabilidade, as suas fraquezas, saber que você não é super-homem nem super-mulher, pelo contrário, você é apenas homem e apenas mulher, você é um vaso de barro, e Deus quer colocar dentro de você um tesouro, que é o Espírito Santo de Deus. Reconheça as suas fragilidades, reconheça os seus limites, não há nada de errado de reconhecer a sua humanidade, reconhecer os seus sentimentos, as suas emoções. O Filho de Deus se fez também filho do homem. O título Filho do Homem de Jesus fala dessa humanidade, do reconhecimento da humanidade de Cristo. Então aprenda com ele o que é mansidão, o que é ser humilde de espírito. Aprenda com Jesus. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, diz Jesus,
e eu vos aliviarei, e acharei descanso para as vossas almas. Se achegue a Jesus, ore diante de Jesus todos os dias, e eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Quais são as duas lições que nós aprendemos hoje? Primeiro, que o Senhor nos salve dos infiéis e que nós sejamos os piedosos de Deus nessa terra. Em segundo lugar, que sejamos fiéis ao Senhor e que nos engajemos na sua obra, na sua causa, nos colocando do lado daquele que é injustiçado, daquele que é pobre, daquele que é oprimido, do lado daqueles que Deus fica do lado, e realmente possamos viver dessa maneira, aprendendo com Jesus o que é humildade, o que é ser filho